Daremos início ao debate chamando os candidatos a prefeito de Amparo por ordem alfabética. Senhor Carlos Alberto Martins. Senhor Edgar Jorge. Senhor Edson Luiz Alves. Senhor Luiz Oscar Vitale Jacó. Senhor Rogério Delfino de Brito Catarese. Passaremos às apresentações. Pela coligação Trabalho e Transparência por Amparo, o senhor Carlos Alberto Martins. Boa noite, candidato. 1 minuto para o senhor. Boa noite, reitor, boa noite, Unifia, boa noite aos ouvintes da Rádio Cidade das Águas FM de Amparo, boa noite ao público presente, boa noite também aos meus concorrentes, aos demais candidatos. Muito feliz por esta oportunidade. Há 4 anos atrás eu estive aqui e eu me sinto muito à vontade, porque eu até pouco tempo estava aí sentado na cadeira onde vocês estão também. É um ambiente muito familiar para mim. Tive a honra de lecionar aqui como professor convidado aqui na Unifia. Eu sou advogado, sou especialista em 4 áreas do direito: direito do trabalho, direito previdenciário, sou especialista em direito constitucional e também sou especialista na área da gestão pública e auditoria. Tenho o meu escritório de advocacia aqui na cidade de Amparo já há 7 anos, há 20 anos sou radialista. Quero agradecer à minha equipe, ao meu vice, senhor Bruno, que também está presente aqui me acompanhando. Pela coligação Reage Amparo, Amparo em Mãos Limpas, o senhor Edgar Jorge. Boa noite, candidato. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês vão assistir a uma pessoa que gostaria, que até então estava do lado de cá, de lá, né, como cidadão, e que se levantou e veio concorrer a essa eleição. A gente sempre tem que partir do seguinte princípio: tá ruim agora? Pode piorar. O inferno tem subsolo. A gente precisa tomar cuidado e começar a pensar na política a partir de um outro olhar, um olhar compassivo do cidadão, um olhar da competência de pessoas como vocês, que precisam assumir a sua posição na política para tornar a política cada dia mais digna e mais adequada para as pessoas e para os cidadãos como vocês. Pela coligação Amparo Volta a Crescer, o senhor Edson Luiz Alves. Boa noite, candidato. Boa noite, agradeço a Unifia pelo espaço aberto para a gente. Quero cumprimentar a todos que nos assistem, mas cumprimentar também os candidatos aqui presentes. Meu nome é Edson Luiz, sou candidato pelo Partido dos Trabalhadores, sou advogado, técnico em administração de empresas, trabalhei na Prefeitura de Amparo como servidor concursado, ingressei na Prefeitura em 2006, na gestão do ex-prefeito César Pagan, e cheguei no ano de 2012 como diretor do Departamento de Licitações. A minha candidatura tem como propósito resgatar os grandes projetos que já fizeram parte da história de Amparo, resgatar a dignidade da população de Amparo, resgatar a felicidade do amparense, do orgulho de se viver aqui. Temos com o norte que juntos nós podemos fazer Amparo voltar a crescer, voltar a ter as suas origens, voltar a ter o orgulho amparense. Muito obrigado. Pela coligação Amparo segue em frente, o senhor Luiz Oscar Vitale Jacó. Boa noite, candidato. Boa noite alunos dessa conceituada universidade, diretoria, senhores funcionários, senhores convidados. Parabenizar a iniciativa da universidade por proporcionar esse importante debate para se discutir com seriedade, com transparência, com propostas. Eu
tem uma diferença, porque eu vou poder falar um pouquinho do que nós já fizemos em Amparo e o que nós vamos fazer, o que nós pretendemos fazer. Amparo, com crise e tudo, estamos realizando importantes obras para a nossa cidade, como por exemplo o AME, que é uma realidade, o AME cirúrgico, a reabertura do Grêmio Beneficência Portuguesa, investimentos na Santa Casa Nascita de Amparo, reforma de todas as unidades de saúde do município. Vamos valorizar cada vez mais o servidor público municipal, mesmo com crise, mesmo com esse momento mais fácil. Pela coligação 100% Amparo, o senhor Rogério Delfino de Brito Catanese. Boa noite, candidato. Tenho o prazer de retornar aqui, já que nós fizemos uma audiência pública da Câmara Municipal na Unifia. É importante a participação de todos vocês. Vocês têm uma decisão muito grande no próximo domingo, porque nós vamos direcionar 4 anos da nossa administração para um futuro. E o futuro vai começar, acredito eu, domingo e hoje, com algum debate que nós possamos estar desenvolvendo nessa data. Sou advogado formado há 20 anos, sou vereador há 3 mandatos, sempre conseguindo o êxito nas eleições. Acredito que possamos estar desenvolvendo nosso trabalho à frente da Câmara Municipal. Muito obrigado e façamos um bom debate. Os temas definidos para esse debate são na área de educação, saúde e geração de empregos, que devem obrigatoriamente ser seguidos por todos. As perguntas que serão sorteadas a seguir, para que eu faça aos candidatos, foram elaboradas pelos alunos do curso de Gestão e Marketing do Unifia, sob a supervisão do professor Paulo Soares, na disciplina de Marketing Político. Eu farei o sorteio da primeira pergunta a ser respondida pelo senhor Rogério Delfino de Brito Catanese. Pergunta na área da saúde. Saneamento básico é uma questão de saúde. Quais as suas propostas para a despoluição do rio Camanducaia e melhorias no saneamento básico da cidade? Para a réplica, irei sortear um dos outros 4 candidatos. Fará a réplica o senhor Edson Luiz Alves. É um tema importante na área do desenvolvimento econômico, mas também na área da saúde. Quando nós fazemos uma análise do que devemos fazer para despoluir o rio Camanducaia, é preciso, acredito que o SAI de Amparo possa ter uma participação muito importante. Devemos convocar, principalmente as grandes empresas que se ficam localizadas nas imediações do rio Camanducaia, para propor medidas que sejam, primeiramente, despoluir o rio Camanducaia. Temos sim um grande propósito, que é atuar na estação de tratamento de esgoto, que não está sendo tratado ainda, não todo, mas a parte econômica, às vezes eu acredito que o desenvolvimento que tem sido feito em Amparo, ele acaba sendo, às vezes, prejudicial, porque quando você desenvolve e não tem uma infraestrutura em todo o trecho do rio Camanducaia, acontece alguns empecilhos, que é uma gestão que tem que ser feita a nível já federal e estadual. Eu quero aproveitar e ter algumas ideias na área do plano de gestão de meio ambiente, que é criar a Secretaria de Meio Ambiente. Acredito que com a criação da Secretaria de Meio Ambiente, possamos discutir mais tecnicamente essa questão com indústrias, com os empresários, e que a gente possa estar desenvolvendo ações políticas junto ao governo federal e junto ao governo estadual, para que possamos despoluir o rio Camanducaia. 3 pontes, acima, perto da Fernandes ali, acho que um dos principais pontos que a gente precisa ter uma ação muito forte ali. Ali sempre deu problema. Quando o rio tem uma estiagem muito forte, aquele trecho sempre aparece com problemas de matança de peixes. Nós tivemos, em 2014, um sério comprometimento na área
da questão hídrica e que ocasionou, sim, um problema muito sério com o peixe, com aquelas vida, os seres vivos ali perto. Então, acredito que uma das nossas preocupações será discutir com as empresas e propor ações junto ao SAI, talvez até a criação da Secretaria de Meio Ambiente, que é preciso, já faz um pouquinho que se discute muito isso em Amparo. Eu acredito que essas são as ações, é discutir mais e tentar políticas voltadas aí na área federal e estadual. Para a réplica em 2 minutos, o senhor Edson. Com relação à despoluição do rio Camanducaia, nós pretendemos fazer ações com a sociedade civil com vistas a evitar o despejo irregular de lixo às margens do rio Camanducaia, esse lixo que polui também o rio Camanducaia. Com relação à parte de esgotos, Amparo hoje já conta com uma estação de tratamento de esgoto, que foi concluída na administração do ex-prefeito Paulo Miota, administração da qual eu participei, e hoje, segundo informações oficiais, essa estação já trata 70% do esgoto de Amparo, e segundo a CETESB, a eficiência da nossa estação de tratamento de esgoto chega próxima a 94%. É uma das estações mais eficientes do estado de São Paulo e tem licença da CETESB de funcionamento até 2018. Ao contrário do que muita gente diz que não funciona, a estação hoje é uma realidade. Se falta a ligação de algum interceptor ou realização de alguma reforma ou reparo, é necessário que se faça, porque ali foi investido dinheiro público e dessa forma é necessário ter responsabilidade. Não adianta apenas apontarmos, existem falhas, existem erros, é necessário a correção do que foi feito, colocar para funcionar o 100%, mas hoje ela já funciona com 70% e isso é uma informação oficial do SAI. O SAI tem grande importância também nas políticas ambientais, principalmente nas questões referentes à limpeza e despoluição, que eu havia dito anteriormente, nas ações com a sociedade civil. O SAI vai ter grande importância nisso, em operacionalizar essas ações. Ok. Para a réplica, o senhor Catanese em 1 minuto. Eu concordo com o candidato Edson, que nós temos que sim que buscar parcerias. Eu acho que é o caminho, principalmente porque os recursos são escassos, principalmente no presente momento. Mas existem projetos que têm que ser desenvolvidos assim e buscar essa iniciativa privada, a iniciativa com a associação civil, né, e tentar, acho que, inovar, fazer todo o remanejamento de árvores, e colocar árvores, plantar árvores ao longo do Camanducaia é uma iniciativa, criar alternativas seguras, que a gente possa estar desenvolvendo políticas realmente efetivas com o apoio da sociedade e fazendo essas reuniões junto à sociedade. Eu acho que é por aí mesmo. Para a segunda pergunta, será feita para o senhor Carlos Alberto. Farei o sorteio da segunda pergunta. Pergunta na área da educação. As listas de espera por uma vaga nas creches são enormes e demoradas. Muitas mães estão impossibilitadas de trabalhar por não ter onde deixar seus filhos. Qual será a providência diante desse fato? Sortearei quem fará a réplica. Réplica será feita pelo senhor Catanese. Muito bem, a questão da creche é uma questão assim, muito importante. Muitas mães hoje em Amparo deixam de trabalhar em razão de não ter onde deixar seus filhos. Isso é uma realidade aqui na cidade de Amparo. E sabe o que mais dói? É saber que dinheiro para recurso para construção de creche não está em falta, nem no governo federal, nem no governo estadual. O Brasil pode, sim, estar passando por uma crise, mas para isso não tem crise, porque existe verba garantida para a construção de creche e construção de creche, porque a creche, na verdade, gente, já é entendido como educação básica, já considera o ciclo da educação do aluno a partir da creche. Então precisa sim ter creche na cidade de Amparo. O que nós vamos fazer? As creches que for tecnicamente possível ampliar, nós vamos ampliar. O que não der para ampliar, nós vamos construir.
Eu quero deixar aqui uma mensagem ao Distrito de Arcadas, que eu vou construir uma creche lá no Distrito de Arcadas, porque precisa construir uma creche no Distrito de Arcadas. Inclusive, uma creche do Jardim Silvestre, que já estava para terminar há muito tempo, até agora não terminou. E eu vou terminar a creche do Jardim Silvestre, sim. Tá? A obra está parada lá. Enquanto isso, muitas mães deixam de trabalhar por falta de vaga de creche. Eu vou criar também um sistema de apoio às mães, aos pais que trabalham à noite. Ficou conhecido como creche noturna, mas na verdade é um programa de apoio aos pais que trabalham à noite. Nós temos aqui em Amparo empresas que trabalham em 3 turnos. Tem pai que trabalha à noite e a mãe trabalha à noite também. E aí, deixa o filho com quem? Paga 300, chega a pagar até 400 reais para alguém olhar do filho. O que eu vou criar? Eu vou criar um serviço de apoio aos pais que trabalham. Por exemplo, a mãe trabalha à noite, o pai não trabalha, então o filho fica com o pai. A mãe trabalha à noite, o pai também trabalha, o filho pode ficar no sistema de apoio. Ou o pai estuda, a mãe trabalha, enfim. Para conseguir colocar o filho nesse apoio, precisa provar que trabalha. Provar que trabalha. Esse sistema eu vou implantar porque já vi em várias cidades. Mas ainda falando de educação, nós vamos, a partir do ano que vem, oferecer uniforme escolar para todas as crianças da rede municipal de ensino. Isso é um fato que vai acontecer e tem recurso suficiente para isso. Então, todas as crianças da rede municipal de ensino, quase 5.000 alunos, terão uniforme escolar. Também quero investir bastante no sistema de ensino. Hoje, a cidade de Amparo não tem um sistema único de ensino. O aluno que estuda numa escola, se ele mudar de bairro, a outra escola não está no mesmo padrão de ensino, porque não tem o mesmo nível de padrão de ensino. Vamos adotar um sistema, talvez o sistema SESI de ensino, talvez uma outra metodologia, mas isso eu quero discutir com os professores. Para a réplica, o senhor Catanese, em 2 minutos. Bem, eu até concordo com o candidato Carlos Alberto. A questão de vaga em creche é uma questão que demanda muito trabalho do vereador. Quando vereador, nós sempre fomos atrás de conseguir pelo menos uma creche grande. Tentamos uma creche modular com o ministro Mercadante. Tentamos agora com o ministro, que é do meu partido, o Democratas, Mendonça Filho, e estamos tentando. Eu acredito que a falta de recursos hoje é muito grande. Eu vou ser mais ponderado. Eu quero reutilizar a questão do SESI, que o SESI vai sair do Jardim Camandocaia e vai ser construído, está sendo construído na rodovia SP-95. Eu quero utilizar o prédio do SESI para vaga para 300 crianças. Eu acredito que o déficit hoje é em torno de 627 vagas. Com a creche lá, eu já consigo 300 vagas de cara, com custo muito menor, sem gastar dinheiro. Hoje, temos que ter pé no chão. A receita caiu muito e tem caído. Só não está pior, porque nós temos empresas fortes, empresas em Amparo que têm gerado emprego, sim. Utilizar espaços públicos que vão ficar ociosos é um sinônimo aí que a gente pode estar, primeiro, resolvendo a questão o mais rápido possível para a creche. E, em segundo lugar, é garantir que a mãe, o pai, a família possa ter essas vagas garantidas o mais rápido possível. Obrigado. Para a réplica, o senhor Carlos Alberto, em 1 minuto. O poder público, ele existe dinheiro que é carimbado. Não tem como não ter dinheiro para construir determinados segmentos, para não tocar determinados segmentos. Por exemplo, para a saúde pública existe dinheiro carimbado. Para a educação existe dinheiro carimbado. Pela Constituição Federal, o orçamento de uma cidade, 15% obrigatoriamente precisa ir para a saúde. 25% do orçamento obrigatoriamente precisa ir para a educação. O prefeito que investir menos de 25% na educação tem as contas rejeitadas. Lamentavelmente, a Prefeitura de Amparo teve a conta rejeitada pelo Tribunal de Contas em 2013, exatamente em razão de investir menos dinheiro na educação. Isso é fato, em 2013. Então, para nós, para mim, para minha equipe... Obrigado, candidato. A terceira pergunta será para o senhor Edgar Jorge.
Área da educação, candidato. É possível ampliar o número de alunos inscritos no programa Cursinho da Prefeitura? Eu vou sortear quem fará a réplica. Réplica ao senhor Carlos Alberto. Eu acredito que seja possível e é desejável, sim. Eu acredito também que a gente precisa olhar com cuidado as responsabilidades da Prefeitura em relação à educação. A educação, a cargo da Prefeitura, é aquela que trata da criança, desde a creche até a entrega do adolescente ao ensino médio. Então, é importante a gente cuidar para que o currículo dessas crianças esteja sendo bem cuidado. Por exemplo, elas estão conosco no momento em que elas estão mais aptas a receberem informações, conhecimentos, valores e outras atenções que vão torná-las cidadãos melhor preparados e até mesmo blindados contra o assédio do crime, contra o assédio da droga. Então, a responsabilidade básica da Prefeitura, ela se dá para a criança que está sob a sua responsabilidade. O cursinho é um adicional, é um serviço adicional, que é prestado também como um apoio ao estudante que não tem condição de pagar pelo estudo adicional, né, para concorrer a um vestibular. Mas eu gostaria de ater a missão da Prefeitura na melhoria do tratamento das crianças, desde a creche, pelo ensino básico, ensino fundamental, e garantindo que elas tenham a melhor educação, a melhor formação, a blindagem contra o assédio de drogas, contra o assédio do crime. Então elas vão aprender na educação, no currículo estendido, elas vão aprender tecnologia, elas vão aprender valores como solidariedade, a inclusão social, elas vão aprender jogos de inteligência como o xadrez, o tangram. Elas vão ser preparadas para terem um raciocínio muito melhor dimensionado, muito melhor preparado, para então sim poder enfrentar os desafios da vida mais adiante. Eu tenho a impressão de que a criança que sair da escola municipal, ao final dos 4 anos do meu mandato, ela terá uma formação muito melhor, muito mais segura, e até mesmo poderá prescindir do cursinho municipal para um dia ascender ao estudo universitário. Réplica com o senhor Carlos Alberto em 2 minutos. Com certeza nós vamos ampliar sim, e é necessário que se amplie o cursinho pago pela Prefeitura. Isso é um projeto muito bacana que foi implantado em Amparo e não pode acabar de jeito nenhum. Eu vou mais além. Além do cursinho preparatório, nós vamos oferecer o programa Portas Abertas para o Futuro, que vai oferecer 500 bolsas universitárias totalmente gratuitas para quem não tem condição de pagar uma faculdade. Eu falo isso, sabe por quê? Porque eu já estive aí do lado de vocês e eu passei muito apertado na minha vida para conseguir ter o meu diploma. Eu fiquei 2 anos da minha vida sem comprar uma camisa. Eu ia para a faculdade, se eu comprasse a esfirra com refrigerante, eu não tinha dinheiro para tirar cópia que o professor pedia na aula. Então eu sei o que é dureza na vida. E cheguei até aqui, não foi à toa, foi com muito sacrifício. Por isso que eu valorizo muito essa fase da vida que vocês estão vivendo hoje. E aproveitem bastante mesmo, porque é a preparação para o futuro. Eu quero sim ampliar o cursinho e vou oferecer as 500 bolsas de faculdade no meu governo. Isso dá para fazer. Eu vou fazer convênio com as entidades de ensino, com as instituições de ensino, a Unifia e tantas outras, e vamos trocar mão de obra. A Prefeitura precisa
da força do estágio de vocês. Eu preciso de educação física para levar a academia a céu aberto nos bairros. Eu preciso dos enfermeiros. Eu preciso de professores. Eu preciso do curso de engenharia para fazer projetos para a cidade. É nessa parceria que vamos oferecer as 500 bolsas. E deixa eu fazer uma correção apenas ao candidato, que a educação no município vai da creche até o ensino básico fundamental do Estado. O candidato, desculpa, corrija o senhor. Para a réplica, o senhor Edgar Jorge, 1 minuto. A gente percebe assim, a lista de promessas, ela continua, ela é insana e é inviável e ela é absolutamente fora de propósito. O candidato que promete tudo, promete qualquer coisa, desde que vocês acreditem nele. E a gente precisa focar a situação naquilo que é obrigação do município fazer. Dizer que vai dar bolsa para cá, vai dar bolsa para lá, que vai pagar o transporte, que vai pagar tudo, e que precisa disso, precisa daquilo. Ele só está precisando do voto dos senhores. É preciso tratar com respeito a educação, é preciso tratar com respeito a responsabilidade do prefeito para com aquilo que é devido a ele oferecer para a cidade. E não mais do que isso. O que acontecer além disso é apenas se o mínimo estiver garantido. O resto é tudo promessinha que não serve para nada. A quarta pergunta será respondida pelo senhor Edson Luiz Alves. Vou sortear a pergunta. Na área da saúde, candidato. Pessoas possuem doenças crônicas que necessitam de exames de alto custo e não possuem condições para realizá-los. Enfrentam filas de espera de meses no sistema do SUS, sendo que esse tempo de espera pode significar a evolução dessa doença. Como o candidato irá resolver esse problema e auxiliar essa parcela da população que precisa e somente conta com o apoio da rede municipal de saúde? Para a réplica, senhor Jacó. Fique à vontade, candidato, em 3 minutos. Bom, a questão das doenças crônicas é um problema prioritário na questão da saúde pública em Amparo. Como foi bem dito na pergunta, a demora de um exame pode custar a vida da pessoa, um diagnóstico tardio, que poderia muitas vezes salvar essa doença ou minimizar os efeitos do tratamento. Amparo, já há 4 anos, existe uma promessa da entrega do ambulatório médico de especialidades. Isso foi uma promessa de campanha de 2012, foi feito o prédio, eu acredito que houve algum problema, depois justificaram que agora vai ser cirúrgico, que teve que fazer novas reformas, e novamente o prédio não foi entregue. Já há 4 anos esse prédio está lá vazio. Como eu sempre falo, né? Construir obra é uma coisa, colocar para funcionar é outra. Isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas no meu governo, nós vamos colocar esse AM para funcionar, já que a gente tem informações que esse ano esse equipamento não funciona mais. Mas vamos sim colocar para funcionar, para que os nossos pacientes, o cidadão de Amparo, tenha o cuidado que merece, tenha a rapidez que merece no seu tratamento. Cabe esclarecer que no AME, na verdade, Amparo concorre com outras cidades pela vaga, né? Não vai ser uma vaga exclusiva para o amparense. Muitas vezes a gente vai no bairro, a pessoa entende que agora como AME eu tenho uma dor de cabeça, vou no AME e vai ser resolvido. Não, você vai passar pelo postinho, vai ter uma triagem, você vai entrar na fila também, no AME de Amparo. Obviamente você vai concorrer com menos pessoas do que você concorria em outras regiões, mas você vai concorrer mesmo assim. E ainda que, porventura, o AME não resolva o problema ou seja uma fila muito grande, cabe ao poder público contratar com a iniciativa privada esses exames que, porventura, não estejam demorando. Por quê? A saúde é responsabilidade e dever do Estado. Não adianta falar assim, é do governo do Estado, é do governo federal. Não, o SUS é único, é sistema único de saúde. E cabe a todas as esferas de governo soluções para o problema de saúde. Por isso, no meu governo, ainda que porventura tenha uma fila no AME, ou eventualmente demore, nós vamos contratar esse exame com iniciativa privada para que a pessoa possa ter o seu diagnóstico rápido e o tratamento seja eficaz na vida da pessoa.
Para réplica, o senhor Jacó, em 2 minutos. Amparo fazia parte da região de saúde de Campinas. A nossa equipe de saúde tinha que discutir os assuntos de Amparo lá em Campinas, com grandes cidades como Sumaré, Hortolândia, a própria Campinas, mais de 1 milhão de habitantes. E os recursos que a gente conquistava para o município eram muito escassos, muito poucos. Hoje Amparo atende Santo Antônio de Posse, Pedreira, Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia, Monte Alegre do Sul. E nada recebe por isso. Conseguimos, com o apoio do deputado Barros Munhoz, o grande parceiro de Amparo, transformar Amparo em região de saúde. Hoje Amparo é região de saúde. Os assuntos relacionados à saúde na nossa região são discutidos aqui. E mais recursos vêm para a nossa cidade. No seu governo, vocês deixaram fechar um importante hospital centenário, que é o Grêmio Beneficência Portuguesa. Com muita força de vontade, trabalho e vontade política, nós conseguimos recursos e conseguimos reabrir o Grêmio, que tinha uma dívida de 6 milhões de reais. E a própria diretoria do Grêmio conseguiu renegociar essa dívida, pagar. Hoje atende 150 a 180 pessoas por dia, modéstia à parte, muito bem. Reforma e ampliação de todas as unidades básicas de saúde do município. Todas elas receberam ambiência, televisão, poltronas confortáveis, médicos da OS, que tem candidato que critica, só que o médico agora cumpre horário, porque tem médico aí que fazia plantão à distância, mesmo na Santa Casa que a prefeitura paga. E esse negócio está acabando, porque agora o médico tem que chegar lá e botar o dedinho para trabalhar. Então tem médico que está bravo comigo, mas eu prefiro meia dúzia de médico bravo comigo, mas a população de Amparo estar sendo atendida. Inauguramos ontem o Centro de Saúde no Centro, um novo posto de saúde. E essa semana assinamos o novo São Limas modelo. Para réplica, o senhor Edson, em 1 minuto. Bom, o candidato não respondeu nada sobre o AME, né? Que é o motivo da pergunta. Será por causa que o deputado Barros Munhoz, o pai do AME, disse que o AME não foi entregue esse ano por má gestão da atual administração? Uma questão a se pensar. Por que o candidato não responde a pergunta, não faz a réplica sobre doença crônica? Sobre a questão do Grêmio, ele disse bem. Quem pagou a dívida do Grêmio foi a própria diretoria do Grêmio. Não teve dinheiro público. A diretoria do Grêmio vendeu um terreno do Grêmio e por isso pagou as contas e conseguiu a diretoria do Grêmio recredenciar o pronto-socorro, reabrir o pronto-socorro. Isso não foi bondade da administração, foi competência da diretoria do Hospital Grêmio Beneficência Portuguesa. Então, é necessário dizer a verdade para a população e não dizer que é pai da criança que não pariu. A quinta pergunta será feita para o candidato Jacó. Irei fazer o sorteio. Candidato, a pergunta é na área de geração de empregos. No cenário atual de crise política e econômica, muitos jovens possuem grande dificuldade de encontrar emprego, mesmo com formação universitária. O que o candidato planeja para que os jovens amparenses possuam mais oportunidades no mercado de trabalho local? Vou fazer o sorteio para a réplica. Só nos restou um candidato, que é o senhor Edgar Jorge. Candidato Jacó, 3 minutos, fique à vontade. O que nós vamos fazer, o que nós já fizemos também. Nós temos um projeto já em trâmite na CETESB. São 2 distritos industriais no município de Amparo. Um aqui nessa região entre Amparo e Arcadas e um na região entre Amparo e Morungaba, saindo da serra, que algumas empresas têm interesse em investir no município de Amparo logo após as melhorias que aconteceram nas nossas rodovias. Estamos negociando a vinda de um hotel para Amparo, 100 apartamentos, 200 empregos diretos, fora os indiretos. A ampliação do novo Hospital Santa Casa de Ana Sintra. Mais de 600 empregos diretos, mais os indiretos. Na Fundação Paula Souza, conseguimos o curso, investimentos para o curso de elétrica e agora o de química. O
importante também, não só gerar emprego, é qualificar a mão de obra, porque realmente Amparo é uma cidade que nós não temos grande dificuldade no que diz respeito a emprego. As empresas de Amparo têm contratado pessoas fora do município de Amparo. O nosso grande problema é a qualificação de mão de obra. Então vamos investir na geração de emprego e renda. No turismo, estamos recuperando a área do Cristo. Ela está passando por uma obra muito grande. Aquela área que pertence ao município de Amparo, mais de 200 mil metros, passando o condomínio Casa Grande, lá vai virar um parque. Naquele local nascia água que abastecia o município de Amparo. Lá nós vamos ter 11 quiosques, 3 espelhos d'água, local para 3 modalidades, todas as modalidades de ciclismo e bike. Isso vai fazer com que o turismo se movimente na nossa cidade. Também na área que era do Peraltas, essa área voltou para o município. Também vai ser um parque lá, que vai movimentar na geração de emprego e renda, todas as obras, as rodovias que vão começar agora com a questão judicial. As obras estão paradas, mas o problema é na justiça, não é problema de empreiteira nem do DR. As obras que estão acontecendo no município de Amparo têm movimentado a construção civil. O material é comprado todo em Amparo. Então as coisas estão acontecendo. Mesmo no momento de crise, nós estamos conseguindo manter e gerar emprego no município de Amparo. Para a réplica, o senhor Edgar Jorge, em 2 minutos. De acordo com o DIESE, os dados do Departamento Intersindical de Estatísticas, Amparo perdeu aproximadamente 15% de empregos contratados. E é um dos maiores índices de toda a região. Então, é preciso tratar a economia de Amparo em todas as suas dimensões. Por exemplo, nós teremos o foco também na área rural. Nós teremos uma pessoa olhando todos os negócios agro-rurais e vamos devolver, por exemplo, o mercado para a área rural, para os produtores agro-rurais. Os boxes voltarão para serem usados por quem produz na cidade. Então nós vamos ter a possibilidade de ter novos empregos, novas pessoas buscando a sua renda. O turismo que a gente pretende fazer, um teleférico a partir do Cristo Redentor e também, quem sabe, uma outra atração radical, a gente vai fazer o turista parar em Amparo. Nós vamos incorporar ali aquela ponte de ferro, trazer o turista para dentro da área da rodoviária e aí ele poder circular pela região do mercado e quem sabe começar a trabalhar também com comércio interno. Então a área rural ela será atendida, o turismo será atendido. A gente pretende trazer uma incubadora de empresas de tecnologia para a cidade, aproveitando a vocação da Fundação Paula Souza. A gente tem também a Agência Municipal de Negócios, que terá uma pessoa focada 100% do tempo, olhando o Brasil e o mundo, tentando trazer para a cidade empresas no ramo de serviços e de tecnologia, que são empresas que empregam bem, pagam bem, e o imposto sobre serviços é o imposto de que se nutre a cidade de Amparo. Obrigado, candidato. Para a tréplica, o senhor Jacó, em 1 minuto. Positivo. Lembrando também que nós conseguimos trazer todas as carreiras do Senai, todos os programas para o município de Amparo. Mais de 1000 MEIs foram abertas no nosso governo, são as empresas individuais. O Fundo Social de Solidariedade, que estava fechado por 12 anos, nós conseguimos reabrir e diversos cursos são oferecidos para a população mais necessitada. Então, realmente, quando se fala aqui em IETEC, FATEC, nós já temos um trabalho junto à Fundação Paula Souza e estamos conseguindo também trazer para Amparo a FATEC do empreendedor. Já temos o local apropriado para isso, temos o compromisso do governador Geraldo Alckmin de nos ajudar nessa grande conquista para o município de Amparo. Obrigado, candidato. Daremos início à terceira fase do nosso debate, onde candidato pergunta para candidato.
A ordem de perguntas já foi estabelecida junto aos assessores. A primeira pergunta será feita pelo senhor Jacó. Irei sortear a quem irá fazer a resposta. Carlos Alberto. Senhor Jacó, sua pergunta em 1 minuto. Senhor Carlos Alberto, o senhor disse que vai implantar o programa Sorriso Amparense. Mas como o senhor vai conseguir implantar isso se esse programa já existe? Primeiro, eu quero dizer que o programa Sorriso Amparense não existe. É um projeto meu. Pode ter no papel algum programa que prevê o fornecimento de prótese dentária para quem não tem condições. Mas, entre ter no papel e atender a necessidade da população, existe um abismo entre esses dois pontos. É bem verdade que o programa Sorriso Amparense não tem, mas é verdade que existe um programa que não chama Sorriso Amparense, que fornece prótese para poucas pessoas. Eu gostaria que, no momento que o senhor tiver a oportunidade, trouxesse informações verdadeiras de quantas pessoas são beneficiadas com esse programa. Por quê? Porque a gente anda para a cidade toda. Eu tenho pelo menos 20, 30 depoimentos de pessoas que já bateram no posto de saúde em busca de uma prótese dentária e não conseguiu. Eu tenho certeza absoluta que o público aqui presente, que mora na cidade de Amparo, deve conhecer alguém, um vizinho, um amigo, conhecido, alguém que trabalha em algum lugar, que precisa de uma prótese dentária. Pergunta para essa pessoa se quando ela pede essa prótese dentária e uma das 18 unidades de saúde da família da cidade de Amparo, se ela é atendida. Então, existe uma diferença muito grande entre ter no papel e efetivamente atender a população, né? Então, eu quero sair da teoria, sair do papel e quero partir para a prática. Quero realmente atender a população que necessita de prótese dentária. Mas, além da prótese dentária, nós vamos fazer também outras ações importantes na área da saúde pública, que também faz parte a questão de um sorriso bonito, que é o médico plantonista 24 horas, pediatra e neurocirurgião no pronto-socorro do hospital. Sempre teve um médico neurocirurgião de plantão 24 horas no hospital. Nós temos aqui 2 conceituados médicos, doutor André e a doutora Tânia, que são testemunhas disso. E, lamentavelmente, depois que o senhor trouxe a GAMP para a cidade de Amparo, simplesmente extirpou essas especialidades do plantão do hospital. E se quem achar que eu estou faltando com a verdade, temos 2 conceituados médicos que podem comprovar aqui na plateia. Portanto, eu quero sim governar a cidade, mas saindo do papel, fazendo de fato que esses programas cheguem até as pessoas que precisam. Eu conheço uma legião de pessoas que precisam de prótese dentária. Eu conheço uma legião de pessoas que precisam de um médico pediatra para atender o seu filho 24 horas por dia. Eu conheço muita gente que precisa de um médico cirurgião, neurocirurgião, 24 horas no plantão do hospital. Obrigado, candidato. Para a réplica, o senhor Jacó, em 2 minutos. Senhor candidato, o senhor disse que o povo de Amparo não sorri porque não tem dente, não se esqueça. Hoje, esse programa existe. Foi implantado em 2002 e quando assumi, ampliei o número de próteses dentárias entregues à população, totalizando 600 próteses totais e 540 próteses removíveis. Esse é um programa custeado pelo Ministério da Saúde e se chama Brasil Sorridente. Quanto à GAMP, depois que essa empresa foi contratada, eu também não era muito a favor, mas eu fui conhecer um pouquinho de saúde. Por quê? Eu tinha muita reclamação na saúde pública de Amparo. Não são todos os médicos, mas eu tinha problema. O médico chegava às 8 da manhã, 9h30, 10 horas e ia embora. E a população me cobrava na rua. No ano de 2013, foi um calvário para mim. O Facebook é terrível, né? O pessoal, Jacó não tem médico no posto, Jacó não tem médico no posto. Aí um vereador foi reclamar que a mãe foi atendida e o médico foi embora. Resumindo, depois que essa empresa que o senhor se refere, acabou reclamação. Hoje o médico tem que bater o ponto lá, tem que pôr o polegar. E essa empresa, se o médico não trabalhar corretamente para atender bem o povo de Amparo, ele é substituído.
Então, o senhor me perdoe, as coisas não são bem assim. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Para a réplica, o senhor Carlos Alberto, em 1 minuto. Bem, então realmente não tem o programa Sorriso Amparense, tem o Brasil Sorridente, então o programa de fato não existe, está comprovado. Um outro ponto importante também, o senhor disse que forneceu 600 próteses, temos mais de 3 mil pessoas aguardando prótese dentária, quer dizer, é muito pequeno o número de prótese fornecida diante da demanda que tem na cidade. E um outro detalhe, a respeito da GAMP, se o senhor quiser falar, a gente conversa bastante, porque eu conheço bem. Eu não acho justo a empresa ganhar nas costas do médico que trabalha no plantão. Eu acho isso uma injustiça muito grande, sabe? O médico trabalha 12 horas e a GAMP ganha 40% em cima do plantão que o médico trabalha. E outra coisa, deixamos de lado os médicos que têm experiência e conhecem a realidade da cidade de Amparo para trazer médico lá bem de longe, para não falar outra coisa, que não conhece nada da cidade. Inclusive tem residente em psiquiatria do Bairrão trabalhando na UTI da Santa Casa. Isso está errado. A segunda pergunta será formulada pelo senhor Catanese. Vou sortear quem irá respondê-la. Resposta será dada pelo senhor Edson. Senhor Catanese, 1 minuto para a pergunta. Candidato Edson, eu vou perguntar na área da saúde. Na área da saúde, o que o senhor pensa sobre as nossas famosas OS aqui no município? O senhor eleito vai manter as OS em Amparo? Senhor Edson, 3 minutos para a resposta, fique à vontade. Bom, as famosas OS são organizações sociais do âmbito da saúde. Muitos municípios têm optado por esse tipo de contratação. Nosso grupo é contra esse tipo de contratação por organização social de saúde. Inclusive, o próprio Tribunal de Contas do Estado tem condenado diversos contratos firmados por prefeituras nesse sentido. Então, nós vamos rever essa política de contratação através de OS. Inclusive, Catanese, essa mesma OS, salvo engano, fornecem médicos para as unidades básicas de saúde. Infelizmente, a Prefeitura de Amparo hoje não investe no concurso público para médico. Ela prefere terceirizar. E terceirizando, nós perdemos a essência do médico de saúde da família. Hoje a pessoa começa o tratamento com o médico A, mês que vem vai na UBS e está o médico B, daqui 2 meses está o médico C. Cada uma das vezes que ela vai, o médico olha para a cara dela e pergunta: o que a senhora tem? Qual que é o seu problema? Diferente do espírito da saúde da família, que é justamente o profissional médico ter a confiança, o contato direto, estabelecer vínculos com a comunidade e dessa forma ele possa acompanhar o tratamento de saúde daquele paciente de forma eficaz, assim como acontece no médico particular, por exemplo. Quando a gente vai procurar um cardiologista, por exemplo, nós vamos lá, pagamos uma consulta e não vamos ficar mudando de médico todo mês. Por que isso acontece no serviço público? Temos que ter a mesma qualidade, porque esse serviço é pago, e muito bem pago, pelos nossos impostos. Então, temos que investir na qualidade do serviço público. Por isso, eu sou contra a contratação de organização social. E uma coisa importante que se diga: ano que vem, a legislação que trata sobre os repasses ao terceiro setor, que seriam as OS, ou mesmo convênio com as entidades privadas sem fins lucrativos, muda e muda muito. Vamos ter que ter um plano de trabalho totalmente novo. Os recursos municipais não podem ser passados mais ao léu sem nenhum tipo de qualidade, sem nenhum índice de qualidade. Por isso, além de investir novamente na questão do concurso público para que o médico tenha o vínculo com a comunidade, vamos estabelecer nos convênios com a iniciativa privada indicadores de qualidade que deverão ser atingidos para que a organização possa receber o recurso. Para a réplica, o senhor Catanese, em 2 minutos. Candidato Edson, eu concordo até em certa parte contigo, porque nós temos um problema sério, sempre tivemos na área da saúde, que é essas contratações, que são os concursos públicos que oferecem um valor bem reduzido de salário. Eu quero rever as questões dos contratos da OS. Acredito que essa GAMP, ela tem uma empresa, por exemplo, que nós temos
e aconteceu isso, é fato notório, Amparo, todo mundo sabe, que um médico com o registro CRM vencido estava dentro da Santa Casa com a mão cheia de graxa. Isso foi notório, todo mundo sabe. Quando foram perguntar para ele, pedir a carteira de médico, a carteira, ele foi buscar um carro. Até hoje, estão esperando a volta dele no bater cartão. Está lá fechado. Eu quero rever as contratações de OS. Eu acho que dá para fazer, sim, na minha concepção, uma análise muito ponderada de OS e OS. Eu acredito que a GAMP, ela não pode mais ficar em Amparo. Temos e devemos que implantar o médico de saúde de família urgente, reativar esse programa nas unidades de saúde, para que nossa população possa ter ser mais bem tratada, conversar mais com o médico, porque essa era a essência do projeto Saúde e Família, é o vínculo paciente e médico, e isso é uma coisa que tem que voltar. Acredito que dá para fazer uma gestão até com a OS, mas temos que rever essa OS que vence inclusive o contrato dia 15 de janeiro. É outra questão muito problemática, porque é um valor muito alto. Temos que tomar cuidado. Para a réplica, o senhor Edson, em 1 minuto. Catanese, para que a gente resolva a questão dos concursos públicos, é necessário ter uma política de valorização do profissional que trabalha na prefeitura, seja ele médico, ou dentista, ou agente administrativo, ou agente funerário. Hoje, o salário pago na Prefeitura de Amparo é muito baixo, um dos menores da região. Então, para que a gente tenha um atrativo, para que o profissional médico venha até a Prefeitura de Amparo, faça um concurso público e faça carreira aqui, é necessário rever a política salarial. Esse ano, por exemplo, a Prefeitura não deu a reposição salarial completa para o servidor. Deu algo em torno de 7,5, faltou 4 e alguma coisa, dizendo que não tinha espaço no orçamento. O Tribunal de Contas apontou que o gasto da Prefeitura é de 44% com folha de pagamento. Ou seja, existem 10% ainda de folga que a Prefeitura poderia dar essa recomposição salarial completa e, infelizmente, não deu por falta de vontade política. Obrigado, candidato. A terceira pergunta será elaborada pelo senhor Edgar Jorge. Vamos ver a quem. A pergunta será respondida pelo senhor Catanese. Senhor Edgar, fique à vontade em 1 minuto. É sobre a educação e o indicador da educação básica. O nosso prefeito municipal se vangloria de que a Amparo está há alguns anos adiantado em ter alcançado um indicador que seria previsto para 2017, 2018, o INDEB. Eu gostaria de saber qual é a sua avaliação a respeito desse indicador e caso seja eleito, qual é o seu objetivo de médio e longo prazo para esse indicador, ITEP. Obrigado. Catanese, à vontade para a resposta em 3 minutos. Obrigado pela pergunta. Eu penso que nós devemos ter primeiramente conversar mais com o servidor na área da educação, conversar com o professor, com os coordenadores. O índice, ele representa, sim, uma certa diretriz a ser seguida. Muitas vezes você pode ter um índice muito alto e você pode ter uma aplicação muito baixa. Eu penso que nós devemos ter uma atuação mais precisa e conversar mais na área da educação. A educação, a saúde e a educação são as áreas que mais gastam no nosso orçamento. E a educação precisa ser realmente melhor vista. Tem creche, saúde, ensino fundamental, são várias questões que se colocam nesse índice. O material pedagógico precisa ser melhor discutido. O ensino técnico também eu acho que dá para mexer, com parcerias aí junto ao Centro de Integração Escola-Empresa, fazer parcerias com a ETEC, tudo isso dá para tentar resolver, melhorar até o índice. Embora, Edgar, eu acho que o índice
ele serve de parâmetros, mas a gente pode, no decorrer aí da nossa gestão, fazer uma boa administração na parte de educação. Eu não sei se eu fui claro nessa área com você. Obrigado. Diga, Jorge, a réplica em 2 minutos. O IDEB deveria medir o desempenho do aluno, né, das escolas municipais em relação à expectativa definida pelo Ministério da Educação. A nota que a gente se vangloria de ter alcançado aqui é 5,6. E o total esperado, né, uma escola de boa qualidade, da melhor qualidade, é de 10. Quer dizer, nós temos um IDEB máximo de 10 e a gente está feliz porque temos 5,6. E a forma como a educação está sendo tratada aqui em Amparo, ela está sendo objeto do relatório do Tribunal de Contas, que é deprimente. Nós tivemos as contas de 2013 da Prefeitura que foram rejeitadas e a de 2014 foram aprovadas com restrições. As restrições que são apontadas para a educação são deprimentes. Não há nenhuma possibilidade de alguém se vangloriar de ter a educação que existe aqui em Amparo. Então, fazer assim, pegar um indicador que foram 8 escolas avaliadas, apenas 4 responderam corretamente e outras 4 não conseguiram nem essa nota e outras também não compareceram para fazer o exame. O que demonstra que é apenas uma visão parcial de um problema gravíssimo que está sendo escamoteado, está sendo escondido, e a gente aqui fica prometendo fazer educação para adultos, enquanto que a educação infantil, a educação municipal da responsabilidade da cidade, não está sendo alcançada. A gente precisa tratar com respeito as coisas de Amparo. Obrigado. Para a réplica, em 1 minuto, o senhor Catanese. Quero pedir licença até para fazer a leitura, porque a gente fez a assinatura desse plano de governo e foi protocolado, inclusive, na área eleitoral. Quando eu falo de implantar já de imediato uma gestão moderna para toda a educação, com utilização de materiais pedagógicos atualizados. Eu quero, com isso, dizer que usar esse material pedagógico atualizado, ele vai dar uma garantia efetiva para que o índice seja até melhor, proporcionando essa melhora. Esse material, ele é feito, acho que tem que se discutir muito com as professoras, com a coordenação, até com a própria secretária, com o grupo de gestão da educação, para que esse material seja o melhor possível para que nossas crianças possam ter uma segurança na educação e ter um nível melhor de educação. Obrigado, candidato. A quarta pergunta será elaborada pelo senhor Carlos Alberto. Vamos ver para quem... Edgar Jorge. Carlos Alberto, 1 minuto para a pergunta. Muito bem. Eu gostaria de falar a respeito de administração pública e perguntar ao candidato o que ele acha dos cargos de confiança da Prefeitura de Amparo e de a metodologia aí de contratar pessoas, apadrinhados políticos para cargos importantes com salários altíssimos. E a outra pergunta que eu faço ao candidato Edgar Jorge está relacionado à questão do SAI. Se o senhor tem conhecimento dos problemas que enfrenta o SAI, sobretudo a questão da gestão do SAI, dos funcionários que estão afastados, do sucateamento do SAI. O SAI está quebrado, isso não é novidade para ninguém. O que o senhor tem a dizer a respeito desses 2 temas? A questão mais relevante que afeta a Prefeitura hoje é a questão do funcionalismo público. O que se fala hoje, o que se comenta hoje de cargos de confiança é apenas uma maneira de você esconder, escamotear a real situação.
Aqueles que tocam o serviço público são os funcionários efetivos da prefeitura. A eles é quem devem ter prioridade. É para eles que a gente deve olhar. É com eles que a gente tem que pensar em como eles vão estar daqui a pouco. Os cargos de confiança, eles têm sido objeto da troca de apoios políticos. Então você tem candidatos que fazem coligações que são verdadeiras mercados públicos de cargos e de favores. Então, a gente que é administrador, eu sou um gestor, eu sou uma pessoa que vejo a prefeitura sem o vício do político tradicional. Para mim, o cargo de confiança, ele só pode ser exercitado por alguém que tenha uma competência muito forte e que tenha uma função muito claramente definida. Agora, tem que ser o mínimo possível, porque a prioridade, quem deve ser tratado, quem deve ser treinado, quem deve ser capacitado, aonde deve ser investido é na otimização do serviço público, na informatização do serviço público, na melhoria, na motivação do servidor público. Hoje eles estão sendo massacrados. Se falam alguma coisa diferente do que o gestor quer ouvir, ele é transferido ou para o cemitério, ou para o lixão, ou para uma área mais distante. Ele não tem o carinho, o apoio do gestor para alcançar os seus objetivos como cidadão. E depois ele é exigido a trabalhar, exigido a atender bem ao cidadão. Isso é um contraste, é uma dicotomia, é uma coisa assim contraditória. Em relação ao SAI, a situação não é menos dramática. Quer dizer, as duas áreas, a prefeitura e o SAI, têm a mesma situação e em ambos os locais precisa ser feita uma gestão de competência. Não é aquele choque de gestão que é político quer dar, que é só trocar o nome de quem segura a chave da cadeia. A gente tem que abrir a chave e libertar a cidade do jugo dos maus políticos. A gente precisa tratar a cidade com respeito, administrar a cidade em toda a sua dimensão. É isso que eu penso. Obrigado. Para a réplica, o senhor Carlos Alberto, em 2 minutos. Bom, cargo de confiança tem que ser capacidade técnica. Toda vez que se coloca a política na frente, nunca vai dar certo essa administração. Agora, também não dá para ser só técnico, porque o processo ele é político. Você tem uma Câmara Municipal que você precisa aprovar projetos na Câmara Municipal. Não dá para dizer que vai ser só 100% técnico. Tem que ser 100% técnico do ponto de vista da capacidade, mas tem que ter também o traquejo político, porque senão o senhor não consegue aprovar nenhum projeto na Câmara Municipal e vai ter um governo travado. Isso eu falo porque já fui vereador e eu sei muito bem como que funciona. Agora, é evidente, eu sei o que o senhor está querendo dizer, não é a troca de favores, e daqui e da lá. Isso realmente não pode acontecer, o senhor tem toda a razão. Mas o que chama a atenção da Prefeitura de Amparo é o seguinte, que 25% da mão de obra dos funcionários públicos do SAI, por exemplo, estão afastados. São pessoas que não estão trabalhando, um quarto. Nenhuma empresa consegue viver com 25% da sua mão de obra afastada. E por que está afastado? Porque o bom servidor público municipal está sendo pisoteado, lamentavelmente. Tiraram a cesta básica do servidor. E eu vou implantar a cesta básica novamente, sem mexer no ticket alimentação. Vai ter o ticket, mais a cesta básica. Tem uma outra questão importante também, é que Amparo tem mais de 2.000 servidores municipais, mais de 2.000 servidores. 50% praticamente do orçamento vai para pagar a folha de pagamento. E quem tem cargo de confiança tem que ser o primeiro a chegar no trabalho e o último a sair, porque tem que dar exemplo. O que lamentavelmente acontece aqui, e não acontece também em outras cidades, isso é verdade, com esse modelo de política, é que quem é amigo do rei, né, quem tem o cargo de confiança, pode chegar a hora que quiser. O coitado do servidor salariado tem que carregar o piano sozinho. Para a tréplica, o senhor Edgar Jorge, em 1 minuto. É preciso tomar muito cuidado, porque senão esse candidato promete mais alguma coisa. Eu não entendo. A cada situação é uma nova promessa. E não há nenhum compromisso de realidade que possa ser usado
para fazer promessas assim de uma maneira, me perdoa, candidato, é uma maneira jocosa de tratar com a inteligência das pessoas. Então é o seguinte, de novo, político tratando a prefeitura de uma maneira política, com olhos de político, isso pode piorar muito. A gente precisa acabar com essa sangria. A gente precisa usar da inteligência, usar as pessoas nas suas melhores formações para que tragam a cidade de Amparo de novo para o amparense e não para o político que vem dominando a vida aqui. A quinta pergunta será elaborada pelo senhor Edson e a resposta será pelo senhor Jacó. Vou só fazer o sorteio aqui para a forma. Senhor Edson, fique à vontade para a pergunta em 1 minuto. Jacó, na última campanha, você me prometeu várias coisas e não cumpriu, como as 1.200 casas. No seu programa de TV, usa a entrega dos apartamentos residencial Harmonia no Santa Maria do Amparo como se fosse obra do seu governo. Todos sabemos que os apartamentos foram viabilizados. Todos sabemos. Senhores, por favor, nós já definimos os temas previamente junto com todos os candidatos. O pessoal está acessando a mesa para justificar ou para indagar o uso de celular por parte dos candidatos e ou entrega de papéis para os candidatos. Na reunião ontem com todos os assessores, isso não foi debatido, isso não foi discutido. Então não adianta nós mudarmos o que já foi pré-estabelecido no dia de ontem, ok? Eu vou conceder 1 minuto para que o candidato Edson faça a pergunta dentro dos temas estabelecidos, que todos os candidatos já sabem quais são. Por favor, candidato Edson. Repetindo. Jacó, na última campanha você prometeu várias coisas e não cumpriu, como as 1.200 casas. No seu programa de TV, usa a entrega dos apartamentos residencial Harmonia no Santa Maria do Amparo como fosse obra do seu governo. Todos sabemos que os apartamentos foram viabilizados na gestão do ex-prefeito Paulo Miota através do Minha Casa Minha Vida. Agora, o senhor promete, segundo informações do seu Facebook, entregar 1.382 unidades. Você acredita ser viável essa promessa? Ou vai ludibriar o eleitor novamente? Candidato Jacó, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Eu faço questão de responder. A gente nota, o senhor trabalhou na prefeitura e está muito mal informado de Amparo. São 188 unidades já liberadas pelo governo do estado de São Paulo, do Jardim São Dimas Modelo, uma área do município de Amparo, CDHU, mais 38 apartamentos. Transformamos um terreno, fizemos um decreto de que esse terreno se transformou em terreno de interesse social, mais 416 unidades. E agora o programa Minha Casa Minha Vida ficou muito bom, porque a prefeitura não tem mais que comprar o terreno, a empresa vem, compra o terreno e faz as unidades habitacionais. Ali onde nós inauguramos uma creche e estamos construindo uma escola no Santa Maria, em frente àquela obra, serão mais 800 unidades habitacionais. E dizer que o seu governo, após perder as eleições em 2012, o seu prefeito autorizou vender um terreno nobre do município de Amparo, que era da Coab Bandeirantes. Ele deu uma anuência para que fosse vendido para um grupo especular. Deixou de comprar um terreno por R$1 milhão, 1 milhão e pouco, e só no que estão aprovando lá vai dar mais de 15 milhões de lucro. Se a gente for discutir isso aí é complicado. Outra coisa, o seu prefeito, após perder as eleições, autorizou um aterro sanitário no município de Amparo. Então, o senhor tem que estar um pouquinho mais informado das coisas. Um terreno ao lado do cemitério municipal também foi vendido muito barato. O senhor falou que me deixaram com 6 milhões em caixa, tinha os 6 milhões, e o resto a pagar. Só que por que a prefeitura não comprou o terreno para fazer o cemitério de Amparo, que é um sério problema da nossa cidade? Sem falar no tratamento de esgoto. O tratamento lá até que funciona, mas os emissários do integrado até o ginásio de esportes não funcionam e não vão funcionar.
Graças ao bom Deus, nós temos um bom relacionamento com o governador Geraldo Alckmin. Vai sair uma grande represa aqui em Duas Pontes e eles têm interesse em nos ajudar a resolver esse grave problema que o seu governo deixou para o município de Amparo. E depois das eleições, que é muito feio, viu? Autorizar a venda num terreno para iniciativa privada é feio, e autorizar um aterro sanitário lá no Pantalhão também é muito feio. Isso aí tem que ser feito com transparência. Transparência. Para a réplica, o senhor Edson, em 2 minutos. Apenas um esclarecimento. Eu recebi no meu e-mail o ofício número 53 de 2006 da comissão organizadora, que aponta o tema do segundo bloco como sendo livre. Mas vamos à réplica. O senhor fala de autorizar a venda. O senhor tinha uma área de 50 mil metros quadrados que foi doada com autorização da Câmara Municipal de Amparo para a montagem de um clube de motocross. Pelo que eu saiba, esse clube sequer está funcionando. Então, na verdade, para a construção dessas habitações, à exceção da casinha dos taxistas, né, o senhor construiu, lá na Praça Valdo Salles, existia sim essa área que o senhor doou para um clube de motocross. Ou seja, existiam áreas que sim, poderiam ser utilizadas na questão da habitação, o senhor infelizmente doou essa área. Outra questão, o senhor disse que foi feito logo após as eleições. Pelo que consta, a sua equipe já estava trabalhando com a equipe do antigo governo na transição. Ou seja, o senhor tomou ciência de todas as informações que estavam ocorrendo na prefeitura. Isso é público. Se a gente pegar o diário oficial, tem lá todas as atas da comissão de transição. E o senhor simplesmente ignorou essas informações que recebeu da equipe de transição e agora justifica a construção da não entrega. Senhor Jacó, a sua réplica em 1 minuto. Positivo. Quando o senhor fala na transição, esses dados foram omitidos. O senhor não participou com a cúpula, o senhor está falando uma inverdade. Esses dados foram omitidos. Eu passei uma vergonha na reunião da Coab, quando os prefeitos todos, Jaguariúna, Pedreira, Indaiatuba, vocês querem comprar o terreno? Me pularam. Eu falei, eu quero comprar o terreno. Então eu não sabia, foi vergonhoso. E não foi doado área nenhuma. O senhor está mais uma vez mal informado. Foi cedido para um pessoal fazer a pista de motocross, que vai ser um sucesso em Amparo. Vai alavancar o turismo e vai movimentar a cidade. Não foi doado o terreno. O senhor tem que ficar mais antenado. O senhor foi trabalhar numa prefeitura do PT aí numa cidade perto da Grande São Paulo, o senhor ficou muito tempo longe de Amparo, então tem que se informar um pouquinho mais. Departamento de Compras e Licitações de uma determinada prefeitura. O mercado vai ser todo reformado, o Largo da Estação e o Cristo. Obrigado, candidato. Será sorteado entre os alunos presentes e somente alunos. Quem irá fazer a pergunta em 1 minuto para os candidatos, dos quais já foram previamente estabelecidos. A pergunta não poderá fugir dos temas estabelecidos, qual seja educação, saúde e geração de empregos, ok? A primeira pergunta a ser respondida em 3 minutos será a resposta será dada pelo senhor Catanese. Eu vou sortear o aluno, na sequência eu sorteio quem fará a réplica. Senhores, por favor, lembrando que se eu sortear 2 alunos ou não estiver presente ou não quiser fazer a pergunta, eu sorteio uma pergunta para o candidato, ok? Aluno sorteado, Ana Caroline Zanelato, está presente? Levanta a mão, por favor. Vou sortear o segundo aluno. Aluna Isabela Fernanda Falciroli, do curso de marketing, está presente? Fará a pergunta? Não fará? Então a pergunta ao candidato Catanese eu sortearei do nosso hall de perguntas. Quem fará a réplica será o candidato
O senhor Catanese vai perguntar para que o senhor Jacó faça a réplica. Catanese, 1 minuto para a pergunta, por favor. Senhor Jacó, Perdão. Desculpa, vou fazer a pergunta, desculpa. Eu estou emocionado, o Corinthians está perdendo. Pergunta da área de saúde. Quais serão as medidas preventivas para o controle do mosquito Aedes aegypti, sabendo que os estudos climáticos apontam que teremos um verão muito quente e chuvoso? Qual o seu plano oferecido à população para uma possível epidemia? Senhor Catanese, 3 minutos para a resposta. a área da saúde sempre foi uma questão muito preocupante, esse embate e esse problema foi do Zika, foi da dengue, várias ações que foram promovidas à época. Eu ainda estava, foi em 2014, eu estava afastado, já em medida de prevenção de operação. Eu acompanhei com muita preocupação algumas coisas que andavam acontecendo em Amparo. Posso dizer que vou atuar seriamente com a nossa gestão de saúde para que medidas preventivas mais ou menos ou quase igual ao que está sendo feito, que possam efetivamente fazer a diferença e ter esse controle na área da saúde, principalmente nessa questão da Zika. Ações no cemitério, ações na água parada, limpeza de terreno, cuidar muito de locais que possam servir de foco, e é uma preocupação grande. Vamos atuar com bastante desenvoltura nessa importante área para que se evite que tenhamos aí um índice como tivemos em 2014. Tem que atuar rápido, é um problema sério e que se demorar para fazer a medida que tem que ser feita como a prevenção, nós vamos ter um sério problema, como o senhor disse. Obrigado, candidato Catanese. Para a réplica, o senhor Jacó, em 2 minutos. Amparo hoje é referência no tratamento de dengue. O ano dengue mudou. Isso ficou mais fácil para a administração poder trabalhar. Nós pegamos um grande problema de dengue no município de Amparo. Nós tiramos dinheiro do Festival de Inverno, que não é mais a Petrobras que paga o Festival de Inverno. Antigamente o Festival de Inverno era lindo em Amparo porque vinha dinheiro da Petrobras. Hoje é o dinheiro do imposto do cidadão de Amparo que paga os eventos. Nós tiramos um valor. Hoje é referência no estado de São Paulo. Montamos um hospital dentro do Grêmio Beneficência Portuguesa, um hospital de campanha, onde todo cidadão que chegava com dengue já era encaminhado. Diferentemente da maioria das cidades que tratou a sua população em barracas, em locais adaptados. Para falar um pouquinho do AME bem rapidinho, para não ficar sem a resposta, quando eu prometi o AME para Amparo, o governador autorizou para Amparo e Campinas. O de Amparo está pronto, o de Campinas não saiu do papel, infelizmente. O AME era ambulatorial, o governador autorizou o AME cirúrgico. O povo tem que ir para Atibaia fazer exame, volta para Amparo, vai para Santa Bárbara do Oeste para fazer cirurgia. Em abril nós fomos chamados no governo do estado, foi autorizado o AME cirúrgico. O AME já está pronto, reformado, as 3 salas somente. 3 salas que serão centro cirúrgico, já está ar-condicionado e os equipamentos de última geração já estão chegando. Os nossos adversários estão incomodados, porque é o melhor equipamento de saúde do país hoje. Tem candidato prometendo UPA, tem 500 UPAs fechadas no Brasil hoje. E o AME, quem vai administrar é a Unicamp. Isso é realidade e não tem o que fazer. Eu acho que as pessoas deveriam pensar positivo pela cidade e não ficar remando contrário e trabalhando contra. Para a réplica, o senhor Catanese, em 1 minuto. Bom, como disse, eu quero fazer uma gestão de saúde no município, utilizar uma parceria aí com um dos hospitais, utilizar mais, acho que o Grêmio Beneficência, até porque a Santa Casa ela tem uma outra direção. O Grêmio tem
área, espaço físico bastante, que dá para utilizar muito aquela instituição. Vamos fazer campanhas de prevenção nos bairros, usando aí os espaços das unidades de saúde e família, e é importante. Se nós fizermos uma aliança aí, população, servidores da área da educação, Câmara Municipal, que como presidente, eu, 3 anos, tem o João Marcelo, meu amigo, também presidente da Câmara, nós tivemos sempre uma atuação muito importante. Obrigado, candidato. Segunda pergunta será dirigida para o senhor Edgar Jorge. Eu irei sortear qual dos candidatos fará a réplica. Senhor Edson Alves. Vou sortear o aluno que fará a pergunta. Aluno Deverson Luiz da Conceição, está presente? Fará a pergunta? Vou sortear outro aluno. Aluno Caio Luiz da Silva, está presente? Fará a pergunta? Então eu irei sortear uma das nossas perguntas. Senhor Edgar, pergunta na área da saúde. A respeito do posto de saúde, muitas vezes não tem médico. Quais as propostas para oferecer mais médicos em horários amplos e em todos os dias, inclusive aos finais de semana, já que doença não escolhe somente os dias úteis? Sua resposta em 3 minutos, fique à vontade. A saúde, ela precisa ser completamente reorganizada. Nós fizemos um plano de saúde onde a gente prevê retomar a saúde a partir do seu princípio mais fundamental, que é do médico de saúde, né? Desde o atendimento primário, aí passando pelo especialista e depois para os processos mais complexos. A questão da indisponibilidade de médico de atendimento no posto de saúde, ela está relacionada a alguns contratos que são assim, com horas parciais, quer dizer, você tem médicos que trabalham 10 horas, outros que trabalham 20 horas, outros que trabalham 30 horas, e com isso você não consegue ter às vezes você não tem a completude do horário de atendimento, e você tem médicos também muito diferentes atendendo no mesmo posto de saúde. Isso cria complicações, tanto para o cidadão, né? Principalmente para o cidadão, que ele não consegue encontrar, às vezes, no médico à disposição dele lá. E nem sempre é o mesmo médico que o atendeu em outro momento. Com isso, essa complementação de horas fica também a cargo das organizações sociais, a OS, que no caso é a GAMP. É preciso, então, olhar a saúde desde os seus fundamentos. A gente tem que estudar a forma como ela está organizada e recompor isso daí. A gente não pode continuar tentando fazer uma visão política de um assunto que está mal organizado. A gente não é apenas dizendo eu vou fazer ou não vou fazer que a gente consegue resolver as coisas. Alguém tem que chegar, olhar, analisar o processo, olhar os contratos, verificar o que é possível fazer e começar a fazer. Tem que renegociar contratos, tem que renegociar fornecedores, tem que fazer um acordo com os servidores. É um processo desgastante, é um processo complexo, complicado, difícil, mas se você não fizer isso, não há promessa, não há nada que a gente consiga fazer que vá resolver isso num passe de mágica. Não é só mudando o gestor da prefeitura que isso vai se resolver. Então é preciso fazer um trabalho em 4 mãos, em 6 mãos, em 10 mãos, quantas mãos forem necessárias, para que esse problema venha a ser equacionado de uma forma correta, de uma forma a resolver mesmo, ou
pelo menos a sugerir uma mudança no médio e no longo prazo, e que esse problema não se permaneça eternamente como a gente está vendo. Só vai mudar de novo o gestor e o problema continua. Tem que mexer no problema, ir fundo nele e consertar. Obrigado, candidato. Para a réplica, o senhor Edson, em 2 minutos. A estrutura da prefeitura hoje, com o número de servidores e a estrutura organizacional da prefeitura, hoje não há possibilidade de que as UBSs fiquem por mais tempo abertas, até 10 horas da noite, por exemplo, ou até mesmo no final de semana. Isso gera um custo para a prefeitura. Contudo, o custo na saúde ele tem que ser visto como um investimento. Então, nós precisamos rediscutir a política de saúde, porque se for ampliado o número de horas que as UBSs ficam em funcionamento, é necessário contratar mais pessoas para que a gente consiga atender essa demanda. Hoje, as emergências dos hospitais ficam muitas vezes abarrotadas em dias de semana, porque a pessoa não tem mais aquela confiança que tinha no médico, no posto de saúde, ou chega no posto de saúde, chega lá, não, olha, o médico só atende 15 pessoas por dia, você é 16ª, então você não pode ser atendido. Então isso a gente precisa rever, para que o tratamento efetivo de saúde seja realizado nas unidades de saúde. Ou seja, o médico não pode ter uma agenda, só tendo 15 pessoas. Se ele trabalha por 8 horas, ele deve atender sim às 8 horas. Afinal de contas, ele é pago por isso. Muitas vezes a gente encontra essa dificuldade nos postos de saúde de Amparo, conversando com a população. E a gente sabe que um tratamento eficaz realizado na unidade básica de saúde, 80% dos casos são realizados nas unidades. Só 20% dos casos, que são os casos mais graves e mais complexos, vão sim para os hospitais. Porventura, quando a unidade básica está fechada e o paciente hoje necessita de uma atenção básica ou algo... Obrigado, candidato. Para a tréplica, o senhor Edgar Jorge, em 1 minuto. De novo, a gente está tratando aqui de décadas de descaso, de má gestão, de degradação de um serviço que já foi bom lá atrás. Então a gente precisa retomar os princípios de uma boa gestão, e em todos os setores, e a saúde é prioridade. Em relação a fazer o atendimento em horário estendido, no meu plano de governo existe essa intenção de que alguns postos de saúde funcionem, alguns, não todos, até 22 horas, e também nos sábados, alguns deles, não todos. Mas isso só será possível se e quando a gente conseguir organizar o serviço, para que ele venha funcionar e não venha onerar simplesmente o servidor público. A gente precisa renegociar todos os aspectos para que isso seja viável. De novo, tratando com respeito de um assunto que é muito sério. Obrigado, candidato. A terceira pergunta, a resposta será dada pelo senhor Carlos Alberto. Vou sortear quem fará a réplica. Saiu o próprio Carlos Alberto, nós vamos sortear outra. Edgar Jorge. Vou sortear um aluno. Luiz Otávio Maurício. Está presente? Fará a pergunta? Boa noite a todos. Infelizmente, a hegemonia de pensamento é algo que muito corriqueiro na sociedade hoje. Qual o plano dos candidatos, do Carlos Alberto, para combater isso? Aumentar o acesso à informação, ou implantar bibliotecas, pelo menos em Arcadas ou 3 pontos, eu não sei. Ou com outro plano de projeto para isso? É Luiz, é isso? Luiz. Ô Luiz. Candidato, sua resposta em 3 minutos. Ô Luiz, eu vou levar a biblioteca itinerante nos bairros. Mas eu só quero, antes de, me permita, na sua pergunta, dizer o seguinte: eu vim aqui no debate hoje e sou candidato a prefeito porque
eu entendo um pouco da cidade, estudei a cidade e tenho proposta, ideias. Eu não vim aqui para filosofar, né? Eu não vim aqui para falar de coisas teóricas. Então, eu estou aqui para apresentar proposta. E dentro da minha área, do meu conhecimento, eu tenho sim essa liberdade e essa seriedade e essa responsabilidade de assumir proposta. Candidato que tem medo de assumir proposta para não ser cobrado amanhã, tem que ficar em casa assistindo novela. Mas... Então, respondendo a sua pergunta, e dentro de tudo que eu já tenho de história nesta cidade, eu vou levar a biblioteca itinerante nos bairros da cidade de Amparo. Hoje, eu não sei se o público aqui presente conhece a nossa biblioteca, a situação que está, caindo os pedaços, né? Quando chove, chove mais dentro do que fora. Nos últimos 4 anos não foi comprado um único livro para a nossa biblioteca, lamentavelmente. E isso é muito ruim. As escolas públicas do município também não receberam nenhum livro para incentivar a literatura, a leitura nos alunos. Falta isso na educação, no ensino básico das nossas escolas. Eu falo isso porque é tão importante a leitura. Eu tenho 2 filhas, a Ana Clara, que tem 6 anos de idade, e a Ana Carolina, que tem 2 anos de idade. E sempre quando eu vou em algum lugar, um shopping, eu compro livros ilustrados para ela. Já desde criança, incentivar a leitura. Isso é muito importante, isso é fundamental. Então eu vou levar a biblioteca nos bairros e vou também promover a Escola das Artes. A Escola das Artes é um projeto que eu vou implantar na cidade de Amparo com mais de 15 modalidades culturais dentro da Escola das Artes. Dança, literatura, música, enfim, são modalidades que nós vamos implantar em todos os bairros da cidade de Amparo. Porque vocês que moram em Amparo, há de convir comigo que a parte cultural na cidade de Amparo está muito pobre. Eu não estou aqui criticando ninguém, eu estou dizendo que está realmente muito deficitária essa parte cultural na cidade de Amparo. O que vocês têm de incentivo à cultura hoje em Amparo? Não tem, né? Isso é uma constatação. Eu quero ser prefeito para incentivar isso. Eu quero promover na cidade de Amparo o turismo cultural. E vou trazer para Amparo a feira da gestante e do bebê. Vou fazer a FECOM, que é a feira do comércio na cidade de Amparo, que aliás não é a prefeitura que faz, a prefeitura só apoia, porque os próprios comerciantes se organizam nesse sentido. Portanto, tem um projeto para isso sim. Obrigado, candidato. Para a réplica, o senhor Edgar Jorge, em 2 minutos. Nem tudo o que o candidato fala a gente discorda. Eu, por exemplo, eu concordo que a cultura em Amparo está realmente carente de ações e a gente precisa realmente estimular a cultura. No meu plano de governo existem muitas ações para isso. Biblioteca, ela é um formato de cultura que está mais moderno hoje em dia. Você tem que considerar hoje o acesso ao livro uma parte do que é disponibilizado nas modernas bibliotecas. Hoje você usa a Mediateca, né? Onde você tem acesso a filmes, documentários, você tem acesso a outros tipos de informações que não são apenas aqueles dos livros. E é muito importante estimular que as escolas também tenham suas porções de biblioteca bem formatadas, né? Então, a produção cultural na cidade como um todo, ela precisa ser fortalecida. No nosso programa, que a gente até coincide em algumas coisas, o turismo cultural e a cultura são fatores que devem ser estimulados e a gente vai fortalecer bastante. Nós vamos ter na cidade pelo menos um evento de tamanho nacional, nos moldes do que acontece no Natal de Gramado, na Crucificação de Cristo em Nova Jerusalém. Nós vamos usar um recurso aqui da cidade, que é a história de Amparo, que é muito rica. Nós vamos usar cenografia, vamos usar atores locais para atrair turistas num evento de grande porte. E tem muitas outras coisas que seria bom vocês conhecerem no nosso plano de governo. Todas as formas de arte, de manifestação artística serão admitidas. Obrigado. Para réplica, o senhor Carlos Alberto, em 1 minuto.
Muito bem. O Festival do Inverno, por exemplo, falando da parte cultural, na verdade, hoje tem sido a única manifestação cultural da cidade de Amparo. Nós tivemos um Festival do Inverno bastante imponente na cidade. E também não é verdade quando diz que a Petrobras pagava o Festival do Inverno. Não é verdade. Pagava apenas parte do Festival do Inverno. Isso também não é verdade dizer que pagava tudo, né? O que acontece, na verdade, é que hoje o Festival de Inverno praticamente acabou, né? Ficou só apenas 15 dias. Aí eu pergunto a vocês, a quem está nos ouvindo, quem é trabalhador, que paga um aluguel exorbitante na cidade de Amparo, que é assalariado, tem a oportunidade de assistir um show, de assistir um evento, numa bilheteria que custa R$70 de ingresso? Não tem, nunca vai ter oportunidade, a não ser na televisão. Então, o município tem sim que investir nisso, até porque existe dinheiro carimbado para essa finalidade. A parte cultural faz parte da vida da gente, faz parte da vida desde o começo do mundo. Obrigado, candidato. A quarta pergunta será destinada ao senhor Edson. Vamos ver quem fará a réplica. Carlos Alberto. Vou sortear um aluno. Sua pergunta em 1 minuto, Carlos Alberto. Não, queria saber a respeito do candidato sobre a proposta de educação aqui para a cidade. Que eles expliquem um pouco melhor, né? Somente em cima desse assunto aí, por favor. Senhor Edson, a sua resposta em 3 minutos. Bom, a pergunta diz sobre educação. Como nós pensamos a educação em Amparo? Precisamos resgatar a educação. Foi dito aqui sobre sistema de ensino. O sistema de ensino, ele engessa a educação, engessa o professor. Nós precisamos criar uma política própria de educação, para que o professor tenha também a liberdade de, dentro daqueles temas que a municipalidade se propõe, dentro do ensino básico, a ministrar em sala de aula. Um sistema fechado, ele acaba engessando a questão da sala de aula. Nossa proposta de educação também, nós temos a ampliação do número de escolas de tempo integral, que é a questão lá daquela escola que só existe uma em Amparo, que é a escola Florips, que fica ali subindo o Silvestre. Hoje, quando se fala de escola em tempo integral, as pessoas logo pensam que isso é um depósito de criança. Infelizmente, em alguns modelos se tornam de fato depósitos de criança, porque o sistema não é pensado como deve. No nosso sistema de escola de tempo integral, a criança vai ter, sim, as disciplinas regulares, português, matemática, ciências, e vão ser incluídas na grade curricular, no contraturno, oficinas culturais, oficinas esportivas, cursos de informática, curso de línguas. Ou seja, acreditamos que dessa forma a gente consiga ter uma educação muito mais ampla e uma visão de formação do cidadão muito mais adequada à necessidade das crianças. Vamos incluir também, dentro da grade curricular, as disciplinas de filosofia e música. A filosofia abre o pensamento da criança desde o início da sua vida, ensinando a ela o pensamento, ensinando a valorar e a discernir a informação que recebe, e também a inclusão de música. Estudos são unânimes ao afirmar que a música na educação, ela facilita a aprendizagem. E dentro disso, vamos integrar o ensino de música com a volta do projeto BAMA, um projeto que infelizmente se perdeu no município de Amparo, que dá acesso a todas as pessoas às aulas com instrumentos, canto, coral. Tudo isso era dentro do projeto BAMA e infelizmente foi perdido. Então nós acreditamos que, fazendo essa política de educação, junto com a volta do diálogo com os professores, consigamos sim dar uma qualidade muito melhor à educação. Como foi dito aqui, o número é muito frio. Nós precisamos investir na qualidade de fato da nossa educação. Investir nos professores, investir na infraestrutura das escolas, investir para que não falte materiais básicos nas nossas escolas. Obrigado. Para a réplica em 2 minutos, o senhor Carlos Alberto. Tem toda a razão, eu concordo com o candidato Edson, que não pode engessar a educação. Eu hoje mesmo recebi em Amparo, tive a honra de receber o Paulo Scaff, que é presidente da Fiesp,
Ele fez uma passeata comigo no centro da cidade de Amparo e veio aqui reafirmar o compromisso comigo de geração de emprego e renda, e também deixou disponível, caso os professores entendam que seja necessário, o sistema SESI de ensino, que é um dos mais avançados que tem no Brasil. O sistema SESI de ensino, que hoje em Amparo só tem uma escola e tem uma fila imensa de crianças querendo estudar no SESI e não tem vaga, nós podemos implantar, caso os professores concordem com isso, esse sistema em todas as escolas do município de Amparo. E sabe qual que é o índice, a nota do IDEB? Não é 5,6, é 7,8. É uma das maiores que tem, equiparada às melhores escolas particulares. E sabe quanto custa para instalar, implantar o sistema SESI de ensino na cidade de Amparo? 1/3 de qualquer outra metodologia de ensino. É muito barato, porque o SESI não visa lucro. E esse sistema visa o quê? Incentivar o professor a pesquisar e a aplicar a aula. Ainda nesse tema, nós vamos disponibilizar, a partir do ano que vem, e nós temos dinheiro para isso, porque nós vamos fechar a torneira do desperdício, uniforme escolar para todas as crianças da rede municipal. Hoje, lamentavelmente, tem criança que é barrada na porta da escola porque não tem a camisetinha com o logotipo da prefeitura, porque as mães são obrigadas a comprar. E são mães muito pobres que não têm condições. Então, isso é obrigação sim da prefeitura. Já que ela exige que tenha uniforme, ela é obrigada a fornecer um uniforme. Ou então não exige o uniforme. É dessa forma que tem que ser. E outra coisa, vou respeitar também a lei de 1/3 aos professores. Eu sou professor, eu demoro 4 horas para montar uma aula de 50 minutos. Não é justo o professor não ganhar e não ser aplicado a lei de 1/3. Obrigado, candidato. Para a tréplica, o senhor Edson, em 1 minuto. Concordo, Carlos Alberto, quando você diz da jornada 1/3, 2/3. É necessário sim a valorização dos professores. Hoje temos situação aí que o professor é obrigado a executar alguma coisa que é fora da lei. Inclusive tem até processo judicial já dizendo que a atuação da prefeitura é ilegal. Então nós precisamos valorizar o profissional e por isso eu acredito na volta dos fóruns de discussão com os professores, para que juntos com a comunidade escolar, junto com o profissional de ensino, nós consigamos sim melhorar a qualidade de ensino. E outra coisa, hoje o supervisor das escolas é cargo de confiança, Carlos Alberto. Uma das nossas propostas é tornar o supervisor de ensino dentro da escola um cargo de carreira, um cargo concursado, porque hoje o professor é tirado da sala de aula para ocupar esse cargo de supervisão. Se coloca um professor eventual, um professor substituto, para executar as funções daquele professor que foi tirado da sala de aula. Então vamos tornar isso um cargo de carreira. Obrigado, candidato. Quinta e última pergunta será respondida pelo senhor Jacó. Só para constar, a resposta, a réplica será dada pelo senhor Catanese. Pergunta. Área da saúde, candidato Jacó. Além do AME, quais são os projetos para a ampliação da saúde pública em nosso município? Nós temos um projeto já aprovado na Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Estado de São Paulo. O novo Hospital Santa Casa na Sintra, um anexo. Quando a gente fala anexo parece que é pequenininho, mas é um hospital moderno, com todas as... O que nós não temos no município de Amparo: UTI neonatal, UTI pediátrica, centro cirúrgico, todos os tipos de tratamento. Esse projeto foi apresentado para o secretário Giovanni Guiduccelli, depois ele saiu, entrou o secretário Davi Wipp, que continuou com o projeto. Apresentamos ao governador Geraldo Alckmin, ele gostou do projeto, por quê? Vou repetir, como já disse, hoje Amparo atende Monte Alegre do Sul, Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia, acreditem os senhores, Monte Sião, Santo Antônio de Posse e Pedreira. E eu falei: governador, nós estamos pagando uma conta que não é do município de Amparo, mas também a gente nunca negou e nem pode negar o atendimento, mas a gente precisa do apoio do governo para poder suprir as contas dos hospitais de Amparo. Ele gostou do projeto, a sua equipe técnica aprovou 90%, e agora, finalizado esse projeto, já assinamos. Ele pediu uma contrapartida para o município de Amparo. Falei: governador, nós não temos esse recurso, porque fizemos o AME, acabamos de fazer o AME, não tenho mais como conseguir um valor. Pode ser uma empresa, uma parceria? Pode ser uma empresa. Apresentamos a uma grande empresa do município de Amparo, e a empresa estudou com a sua diretoria
e aprovou recursos de contrapartida. Então isso é uma realidade para o município de Amparo. Conseguimos fazer de Amparo região de saúde no circuito das águas, todos os assuntos de saúde são discutidos aqui em Amparo. Isso fez com que nós conseguíssemos recursos, não do município para reabrir o Grêmio Beneficência Portuguesa, que a administração passada deixou de dar atenção. Então, com recursos do Estado e emendas parlamentares, nós conseguimos colocar dinheiro no Grêmio, o Grêmio deu vida e hoje a diretoria está de parabéns porque fez um bom trabalho e consegue atender a população de Amparo e da região. Mais de 150 a 180 atendimentos por dia. E a grande novidade é a autorização do AME cirúrgico para o município de Amparo. Então a população não vai ter que ir mais para Santa Bárbara do Oeste. Todos esses procedimentos serão feitos no município de Amparo. Santa Casa na Sintra conseguimos recursos, 4 novos centros cirúrgicos e o pronto-socorro de 150 metros para 750, já inaugurado. Ah, se eu for eleito eu vou fazer. Não, já fizemos, é realidade, é trabalho e vontade política. Obrigado, candidato. Para a réplica, o senhor Catarese, em 2 minutos. Eu quero, primeiramente, fazer uma conversa com a equipe de saúde para implantar de imediato a especialidade de cardiologia no Grêmio. Nós fomos referência, o hospital foi referência antigamente, existe equipamento parado lá dentro. O repasse hoje, de 600 mil reais hoje, ele é pouco, porque pagando-se tudo das despesas hoje do hospital, sobra pouco mais de 105 mil reais. Dá para fazer, aumentando o repasse lá para o Grêmio, buscar parcerias com os deputados. Temos parceria também no governo do estado, junto com o Rodrigo Garcia, que é secretário. Santa Casa, criar um sistema de pediatria, já utilizando a própria maternidade. Eu quero fazer muito na área da saúde, e dá para fazer. Nós temos sim o AME, que vai atender, vai ser importante para o Amparo, mas vai ser importante também para toda a região. A saúde gasta 15%, você gasta em torno de 75 milhões, mais ou menos, e em torno disso, até às vezes mais, às vezes menos, porque gastou-se muito no AME, porque foi uma conquista importante. Você não pode negar isso. Mas dizer que vai atender e vai reduzir fila, não vai. Se não se investir em unidade de saúde, médico de família, o PSF, não vai reduzir, gente. Vai voltar e vai se gastar muito mais, porque todo mundo que não é atendido na unidade de saúde, vai lá no Grêmio, vai lá na Santa Casa. Precisa se ver isso. Se vai contratar o OS, que seja para PSF, tá bom? Obrigado, candidato. Para a tréplica, o senhor Jacó, em 1 minuto. Infelizmente, eu não tenho tempo para responder às questões que eu fui ofendido aqui, mas eu preciso deixar claro algumas coisas. Quanto às contas rejeitadas, os candidatos estão totalmente mal informados. Está aqui, Tribunal de Contas do Estado, é passível de reexame, as minhas contas não foram julgadas. O mesmo aconteceu com o ex-prefeito Paulo Miota, que depois teve compensado essa diferença de investimento na educação. Então isso é uma realidade, nós vamos fazer a mesma coisa, é normal isso. Foi glosado respeito à posição do Tribunal de Contas, mas não é verdade que o Jacó teve as contas rejeitadas. Isso não é verdade. E também queria dizer que o IDEB não é 2017, é 2021. Amparo está de parabéns na educação. Você, que é servidor público municipal, está me escutando, está me ouvindo, está de parabéns pelo carinho e atenção que atende a população de Amparo. Obrigado, candidato. Chegaremos à parte final, onde passaremos as considerações finais de cada um dos candidatos. O primeiro a fazer as suas considerações será o senhor Edgar Jorge. 2 minutos, candidato. Eu quero agradecer a presença de todos, a oportunidade de conversar com vocês. Vocês estão vendo um exemplo bastante claro da política que a gente tem em Amparo, que é um microcosmos
do que acontece no Estado, que acontece no Brasil. É contra essa política que eu resolvi me candidatar, me posicionar. Eu sou um cidadão como vocês, eu simplesmente saí do sofá e fui à rua para mostrar que é possível fazer uma campanha, que é possível fazer propostas que não sejam da fantasia. Eu sou um administrador formado, sou pós-graduado e tenho profundo respeito pela situação que a cidade vive e a gente precisa corrigir isso. Eu tenho filhos da idade de vocês e que já estão formados também. Eu sou professor, eu sei o quanto é difícil a gente ficar ouvindo abobrinha e as pessoas dizendo coisas como se não tivessem responsabilidade sobre o que fizeram ou sobre como se omitiram para que essas coisas chegassem ao ponto que chegaram. Então eu peço a vocês que considerem a possibilidade de considerar o nome de alguém como vocês, cidadão amparense, verdadeiro, digno, honesto e capacitado, disposto a trabalhar para que a cidade volte a ter a grandeza que sempre teve e que a gente não tenha mais que conviver com situações que estão nos levando para o atraso. Eu convoco a vocês para virem para o nosso lado. Reage, Amparo. Vamos sair dessa inércia, vamos para cima, vamos ganhar. Obrigado, candidato. Senhor Edson Luiz, 2 minutos para considerações finais. Novamente, agradeço o espaço aberto pela Unifia, agradeço a todos que nos assistiram ou nos ouviram através da rádio. E esse debate demonstrou bem as diferenças de projeto de cada um dos candidatos, como cada um dos candidatos pensa a respeito de Amparo. Diferentemente do que foi dito aqui, eu nunca estive fora de Amparo. Sou advogado, já tenho escritório estabelecido em Amparo há 6 anos e atendo à noite em Amparo. Muitas das pessoas aqui conhecem meu escritório, sabem do meu trabalho. Bom, a partir dessa comparação, pessoal, que é necessário ser feita, a Amparo de 2012 com a Amparo de 2016. Hoje, a população de Amparo pode comparar 2 estilos de governo. Um estilo de governo que é personalizado em uma pessoa e um estilo de governo que é personificado em um grupo capacitado, experimentado e que Amparo já conhece. Um projeto que já deu muito certo. Precisamos resgatar o que Amparo tinha de bom. Precisamos resgatar a essência do festival, voltar à Bama, reabrir o mercado municipal e terminar o Parque Linear. Além disso, projetar grandes mudanças e grandes transformações em Amparo, para trazer de volta a Amparo a honestidade, a transparência e, principalmente, a responsabilidade com o dinheiro público. Agradeço o apoio que recebi durante toda essa campanha dos ex-prefeitos César Pagan e Paulo Miota, bem como de toda a sua equipe. Uma equipe capacitada e capaz, que será, novamente, estando na prefeitura, capaz de retomar Amparo, para que Amparo volte a crescer, volte para o rumo certo. Muito obrigado. Senhor Jacó, 2 minutos para considerações finais. Bom, eu tenho que ser rápido aqui, eu não posso deixar de falar de creches, que infelizmente eu não tive tempo naquele momento. Temos 4 novas já em funcionamento, 2 em funcionamento, 2 em Arcadas e 3 Pontes, e o Núcleo Educacional CEPI está construindo uma para 200 crianças, portanto 1.100 vagas só nesse governo. Quando também, queria deixar claro que os secretários municipais do meu governo são todos técnicos, não tem filiado, todos eles são técnicos, secretário da Saúde, da Educação, Obras. Queria agradecer à população de Amparo pelo carinho, pela recepção. Nós que andamos em todos os bairros, visitando as pessoas, batendo na porta, fomos muito bem recebidos. Dizer que temos muitas obras, mais de 30 obras para serem terminadas, a importância do relacionamento do político com os governantes.
sou do mesmo partido que o governador Geraldo Alckmin, temos as portas abertas no governo do Estado, temos condições de buscar mais recursos. No governo federal, temos 5 ministros do nosso relacionamento, temos grande chance de conseguir aprovar mais projetos no governo federal. Então, peço apoio humildemente da população de Amparo para que nós continuemos a fazer de Amparo uma cidade grande, com muitas obras, muitos recursos que conseguimos no governo do Estado, no governo federal, tendo apoios importantes como temos do governador Geraldo Alckmin, do deputado estadual Barros Munhoz, do deputado federal Carlos Sampaio, deputado Guilherme Campos. São pessoas que têm ajudado o município de Amparo. Muito obrigado a todos os ouvintes, e dizer que o servidor municipal de Amparo vai ser valorizado. Obrigado, candidato. O senhor Carlos Alberto, para suas considerações finais em 2 minutos. Ok, posso me levantar para... Fique à vontade, candidato. Eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar presente nesse debate. O debate é feito para isso, para ideias e propostas. E, como eu disse, só quem conhece a realidade do município, quem conhece as contas do município, quem sabe como fechar a torneira do desperdício, pode assumir propostas e pode assumir compromisso. Compromisso é diferente de promessa. Eu poderia falar de 1000 bolsas universitárias, mas não, é 500. Eu poderia falar 1.200 casas populares, mas eu vou fazer 600. Eu poderia falar que vou deixar todas as unidades de saúde aberto até as 10 horas da noite, mas não, vai ser a unidade de saúde do São Dimas, que vai ficar aberto até as 22 horas, em relação à distância do centro. Então, as propostas, os compromissos são medidos, são pensados, são estudados, e é por isso que eu tenho o coração aberto e dou a cara para a cidade toda, para que a gente possa conversar e debater todos os compromissos assumidos em campanha. Quero agradecer demais à Universidade, à Unifia, agradecer a todo o público presente, aos ouvintes da Rádio Cidade das Águas de Amparo, onde eu tenho programa há 20 anos. Quero agradecer o apoio do meu partido. Eu não tenho 5 ministérios de portas abertas, eu tenho o governo federal de portas abertas, para a gente poder buscar recurso lá no governo federal. Tenho também o governo do Estado, porque o partido é base de apoio do governo do Estado. Portanto, quero trabalhar muito por Amparo, quero fazer projeto por Amparo, tenho 36 anos de idade e quero ser o prefeito de Amparo. É entrar pela porta da frente e sair, depois de 4 anos, pelas portas da frente. Eu tenho 2 filhas, eu não quero que ninguém fale para elas, seu pai é um mentiroso. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Senhor Catanese, 2 minutos para as considerações finais. Quero agradecer ao senhor, professor Fábio, pelo convite, pela oportunidade. Quero agradecer o carinho de toda a plateia, do público que nos acompanhou atentamente. É importante o jovem participar, principalmente os estudantes. Eu quero aqui, vocês ouviram hoje comparar os 5 candidatos. Cada um com o seu jeito, o seu projeto de governo, a sua ideia de governar a cidade. Quero aproveitar para agradecer, principalmente, a todos que colaboraram com a nossa candidatura, aos partidos que conosco coligaram, Democratas, PSL, PMB, PDT, PPS, PEN e PROS, e PSB. Em especial ao deputado Ademir Echedi, ao secretário de Habitação, Rodrigo Garcia, que eu tenho muito orgulho, deputado federal e atuante, governador do estado por 2 meses, com 28 anos. Luiz Lauro Filho, sobrinho do Jonas Donizete, prefeito de Campinas, que percorreu todo o município de Amparo, junto comigo e com o nosso partido. Agradeço a minha esposa, que aí está e sempre me acompanhou, e temos pedido voto até de madrugada. Quero defender a minha candidatura, porque somos a maior opção de mudança. Uma mudança possível, uma mudança com responsabilidade e pé no chão. Pé no chão, porque a situação... A gente fala muito, eu quero ter compromisso de trabalhar, mas fazer promessas que eu não vou cumprir, isso eu não vou fazer. Quero agradecer a toda a população de Amparo, dos distritos, dos bairros, que tem me recebido com muito carinho. É muito gostoso ver que você está sendo acolhido pela população. Então eu quero
Peço aos eleitores de Amparo a reflexão de cada um e peço o seu voto, voto de sua família e confiança no catarinense prefeito 25. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Em nome da mantenedora Unisep e de todo o corpo administrativo e docente do Unifia, agradeço mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado.